recomendável, mas não é obrigatório. O de crisma tem que ter? Não, nem batismo nem crisma é obrigatório ter padrinho. Não é obrigatório. Para adultos não é obrigatório não, só para criança que é obrigatório batismo. Não é obrigatório, não é proibido. Quando eu era criança, eu não era católica, então eu via as pessoas, meu padrinho, não sei o que, eu falei, eu queria ter também, mas eu não tinha, e chegava agora minha oportunidade também. Diga, eu não ouvi que você falou, eu não entendi. Não está definido ainda porque o padre vai definir. Geralmente é próximo do dia da crisma. A não ser que haja uma necessidade muito especial, aí pode ser antecipado. Mas geralmente é próximo à data da crisma. Ou no mesmo dia, inclusive. Oi? Se já tem a data? Provavelmente final de novembro, início de dezembro. Não tem a data marcada, ainda não, porque tem que marcar com o bispo. Peraí que ela perguntou antes. Não tem a data, não. Antes do batismo tem que fazer a confissão? Não. Essa é uma coisa... Você não é batizado não, né? Essa é uma coisa boa, é a única coisa boa de você ser batizado adulto. Você não precisa confessar nenhum dos pecados até o dia do seu batismo. Hein? Aí só faz depois aqui a confissão? Não, o batismo ele perdoa os pecados, você não precisa confessar esses pecados, não. Tá para trás. Morreu no homem velho lá quando mergulhou na água. Matou o homem velho, nasceu o homem novo. Os pecados cometidos até o dia do batismo não precisam ser confessados. É recomendável que você os confesse, mas não é... Eles já estão perdoados. Você pode confessar no sentido de orientar o seu confessor a entender sua vida regressa, né, para poder lhe ajudar na sua vida... Não, depois do batismo. Antes do batismo você não pode fazer nada. Antes do batismo, antigamente, há uns 500 anos atrás, mais ou menos, acho que até o ano 1000, por aí, acho que era assim, 1500, acho que ainda era assim. Os não batizados não podiam participar da missa inteira, sabia disso? Os não batizados, eles só participavam da missa até a homilia. Terminava a homilia, tem uma expressão em latim que se dizia, que eu me esqueci agora como é que falava, que era geralmente os diáconos que faziam assim, tipo assim, saiam, né? Vá para fora, vá para fora. E fechava a porta e só participava do mistério pascal, ou seja, da consagração, os católicos. Fala em fechar a porta, uma dúvida que eu sempre me vem na missa. Por que sempre na hora da Eucaristia ali são fechadas as janelas? É só por causa do vento. É só por causa do vento? Não. Porque quando você vai distribuir a Eucaristia ali, naquele cantinho, né? Às vezes venta, ali passa uma corrente já forte, às vezes ali, e aí pode derrubar a Eucaristia. E, às vezes venta muito e às vezes a âmbula está cheia, e aí pode derrubar. Tanto que desliga às vezes o ventilador. Desliga o ventilador também. É só por causa disso. Vários significados, né? Mas o do não batizado, eles não participavam da consagração, porque eles ainda não estavam participando da igreja de forma a participar do mistério. Então, os não batizados não podiam participar do mistério. Então, não participavam da missa toda. Hoje entra qualquer um, né? Não, hoje a igreja está sendo processada porque quer exigir que aqueles que comunguem sejam católicos, né? Vocês viram o caso dos madres, da igreja dos madres? Vocês souberam? Tem uns meses já que o padre foi processado? Não, porque veio uma galera do Umbanda ou do Candomblé, não sei exatamente o que, e queria fazer rito dentro da igreja, e ele não permitiu.
Ele está sendo processado por por intolerância religiosa. Mas é isso, né? Tá tendo vários casos desses no Brasil. Que eles queriam receber a hóstia. Não, tem casos que eles querem comungar e tem casos que eles querem fazer ritos dentro da igreja. Que depois inclui... Porque vocês são de outra religião, parece. Sim, ele pode, né? Qualquer ministro que é responsável pela Eucaristia, no caso, os padres, principalmente padres e diáconos, mas também os ministros extraordinários da comunhão, né? Nós podemos negar a comunhão. Se perceber que está alcoolizado. Exatamente, dependendo da situação. Se está alcoolizado, se a pessoa... Esse é mais grave e esse é mais difícil. Assim, de você peitar, porque pode dar um BO grande. Se a pessoa está em pecado público, você pode negar a comunhão. Se ele não for casado e morar junto. Por exemplo. Se é uma pessoa declaradamente a favor do aborto. Vou dar uma cutucada mais. Vou dar uma cutucada em um assunto mais problemático. Se ele participa, apoia declaradamente partidos políticos vinculados ao comunismo, é excomunhão automática. Sério? Se você vota, apoia, participa de partidos políticos que têm vinculação com ideologias comunistas, é excomunhão automática. Você está automaticamente excomungado. Oi? Oi. A grande graça que eu já falei isso aqui é que os sacramentos não dependem da dignidade do ministro, né? Então, mas, ou seja, eu posso negar a comunhão para alguém que eu perceba que não é católico. Vamos supor uma pessoa que é declaradamente espírita. Como é que você vai comungar? Você não é católico, você não tem direito de comungar. Entendeu? Só que assim, você negar a comunhão, também você tem que ter certeza do que a pessoa é. Você não pode, eu acho, não. Você tem que ter certeza. Então, mesmo o caso da pessoa que vive em segunda união ou em união, né, não matrimonial, não é casado, é difícil você ter certeza absoluta, porque vai que a pessoa confessou naquela semana, ajeitou a vida dela naquela semana. Porque, veja bem, é uma situação difícil para você negar, porque você ainda coloca a pessoa em exposição, né? E aí entra a questão criminal também, né? Você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, porque se eu negar, eu posso responder criminalmente por discriminação. E a igreja dos pretos ali? Eu estava até falando isso outro dia, não foi? Celebra a missa de maneira diferente? Como? A igreja dos pretos ali no celebra a missa. Rapaz, ali é um problema. Hoje vai ser dia dos problemas, né? Oi. Isso, Leandro, sou eu. Mais bonito de todos, é eu mesmo. Sim, com o Jair. Seja bem-vindo, meu irmão. Senta aí. Fique à vontade. Outra coisa, também quando tem o ministro, Vamos rezar. Essa aí pegou pesado. Não, precisa vir o Espírito Santo para poder... tudo bem? Melhor agora vendo vocês. São dúvidas que você tem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos na sua presença. Que vosso Espírito de amor e de bondade conduza os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para que tudo aquilo que façamos seja conforme a vossa santa vontade. Consola, Senhor, todos os que sofrem, todos os que passam por necessidades, todos os desesperados, todos que perderam a fé, para que encontrem em vós a paz e a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, deixa eu até respirar um pouquinho, porque... Como eu já disse antes, não existe pergunta errada, né? Então, se fala, eu tenho que dar uma resposta, né? Peraí, deixa o pessoal se acalmar aí. Olha só. Ó, presta atenção. Tá gravando, não tá? Para depois não dizer que eu falei ou que eu não falei, né? Ainda bem que... Olha só. A missa é um rito. E rito se repete, não se inventa. Certo? Então você tem rito para batismo, para crisma, para matrimônio, para ordem, para missa, para tudo você tem, para tudo não. Para várias coisas você tem os ritos. Tanto tem um livro que você segue o ritual. Certo? Então rito se obedece, rito se segue, não se inventa. A missa talvez seja o que mais as pessoas desobedecem, porque é aquele que se faz mais. E se faz em vários lugares, por várias pessoas. Então, também, até diácono também, quando vai fazer a celebração da palavra, tem um rito que ele tem que seguir, não pode ficar inventando. Então, o que é que acontece? Um padre fala uma vez que eu acho que é o mais simples de tudo. Para celebrar a missa é muito simples. Você pega o missal, que é o livro do rito da celebração eucarística, você vai ler o que está de preto e fazer o que está de vermelho. No livro do missal, se você abrir ele, tem lá, em preto é o que vai ser dito, em vermelho é o que vai ser feito. Pronto. Nesse momento, o celebrante faz um breve silêncio. Ele faz um breve silêncio. Oração. Tem a oração para ele recitar. Pronto. Basta fazer o que está de vermelho e falar o que está de preto. Não tem coisa, não tem invenção. Não precisa inventar nada. O que é que você pode modificar? A música. Você pode botar uma música ou outra, contanto que também seja litúrgica, também tem regra para música, não pode ser qualquer música. Que até já falei assim, que Nossa Senhora não é litúrgica. É bonita a música, mas não é para missa. Não, Santo, 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 não é litúrgica. Tem que ser a música litúrgica, própria para o momento. Você pode até ter vários ritmos diferentes, mas tem que ser aquilo. Como eu até já falei isso aqui. Na missa você canta a missa. Você não canta na missa. Você não leva uma música para cantar dentro da missa. Você pega a missa e canta ela. Ou seja, você vai pegar o Glória e vai cantar o Glória. Glória a Deus nas alturas e tal. Você vai pegar aquela oração e cantar ela. Não é você simplesmente pegar uma música qualquer que tem glória, glória a Deus nas alturas e sapecar lá e não é isso. A mesma coisa do santo. Você vai pegar a oração do santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Você vai pegar essa oração e cantar essa oração. É isso que você tem que fazer. Então, a liturgia é muito simples. Mas, assim, o povo gosta de ser criativo. Assim, eu não entendo o ser humano, às vezes. Assim, gosta de, não sei, de inventar as coisas. Não tá bom não, a igreja está errada, eu vou fazer do meu jeito que está mais certo. Aí, inventa coisa, inventa dança, inventa não sei o quê. Que é uma coisa muito comum, que é errado. Procissão com a Bíblia. Muitos lugares faz isso. Não sei se vocês já viram.
antes do evangelho, assim, alguma coisa, a pessoa entrar com a Bíblia assim. Nunca viu isso, não? Aqui já tem. Não, aqui não, o pessoal não faz, não. Aqui não faz, não. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás já tem, mas não tem mais, não. Calma, Léo. Pera, calma. Vamos por parte, vocês não... Vamos por parte. Então, por exemplo, o bicho pega. Então, ou seja, você tem que obedecer o rito, certo? O rito tem que ser obedecido. Aí mistura com outras coisas, com outras músicas. Aí, assim, tem muitos abusos. Isso é óbvio que tem. Ninguém pode negar, porque você olha na internet e vê. Por exemplo, o cara chamar pessoas de outra religião para subir no altar. Tá errado. Não. Para participar do rito. Se uma pessoa de outra religião, veio participar da celebração, etc e tal, tá lá, você pode até citar no final ou no início, saudando, como você sauda as pessoas, né? Não tem problema nenhum você saudar uma autoridade, uma pessoa de outra religião que veio ali naquele momento ali, participar, tudo bem, não tem problema, isso não há problema, que tem a saudação. Inclusive no sacramento do batismo também tem saudação. Eu faço saudação aos pais, aos padrinhos, eu faço, gosto. Então você saudar as pessoas é uma coisa. Agora você mudar o rito, ou você distorcer o rito porque tem alguém de outra religião, aí é outro problema. Aí não, aí está errado, sabe? Então, celebrar a missa é muito simples. Fala o que está de preto, faz o que está de vermelho. Não tem que introduzir nada, não tem que inventar nada, para modernizar, não tem que modernizar nada, você não é liturgista do Vaticano, você quer mudar, peça para o Vaticano para lhe incluir lá na equipe que é responsável por isso e você mude. Mas enquanto você não é porcaria nenhuma, fique quieto e obedeça, acabou, não tem que ficar inventando. Agora, veja bem, tem gente que faz errado? Tem gente que sabe que está desobedecendo? Tem gente que está fazendo de abestalhado? Tem também. Tem gente que não, acha que pode e não estuda mesmo, é ignorante. Cada um vai responder pelo seu. Certo? Cada um vai responder pelo seu, eu vou responder pelo meu. Graças a Deus, não respondo por ninguém. Coisa boa. Então, se esse cara está fazendo errado e sabe que está fazendo errado, vai ter um preço. Vai ter um preço. Mas é padre, mas é bicho, vai ter um preço para ele, não se preocupe. Reze para que se converta, para que mude, para que seja obediente à igreja, mas vai ter um preço na vida das pessoas. Deus é justo. Porque imagina o seguinte, um pastor que é responsável por um rebanho e conduz o rebanho para o caminho errado, ele vai pagar por isso. Ou você acha que isso vai passar impune? Não vai passar. Aqueles que estão inocentemente sendo conduzidos no erro, Deus também vai aliviar. É justo, não é justo? Então pronto. Então vamos rezar e deixar nas mãos de Deus. Quem estiver fazendo coisa errada, se a gente pode denunciar, a gente deve fazê-lo. Se houver algo muito errado na missa ou na igreja, Aí depende de quem está cometendo o erro. Para saber a instância superior imediata. Se um erro está sendo cometido, Jesus diz o que a gente tem que fazer. Quando alguém está cometendo uma coisa errada, está lá no Evangelho, Jesus diz o que a gente tem que fazer. Você primeiro chega para a pessoa, chama a pessoa e diz, olha, isso você está fazendo está errado. Se a pessoa não ouvir, você chama outra pessoa, uma ou duas pessoas, para conversar com a pessoa e dizer que aquilo que ela está fazendo está errado. Se ela não ouvir, você faz o quê? Chama a comunidade, você chama os superiores, olha, ele está fazendo errado e se ele não se corrigir, expulsa. Expulsa no sentido de, olha, você não quer fazer. Porque assim, isso hoje em dia o mundo está chato, não está não? Oh, meu Deus do céu, está chato demais. Não pode discriminar, não pode expulsar ninguém. Meu filho, você não quer obedecer a regra que é daqui. Para que você está fazendo aqui? Vai embora. Não? Já vi tanto isso, já vi assim, porque a igreja é opressora, porque não sei o quê, por isso fez aquilo. Mas você está aqui? Então saia. Você não está brigando ninguém, tá?
Não está obrigando, ninguém vai na porta lá, venha ser católico. Você vem para aqui porque você quer. Você não gosta, não concorda, não sai. Mas muitas vezes a pessoa não sai porque ela quer usar a estrutura. Ela quer as benesses, ela quer o cargo, ela quer a coisa para se beneficiar. Ou seja, aquilo que você está criticando é exatamente o que você está fazendo. Usando a estrutura para ser contra a regra. Ou seja, é uma hipocrisia enorme, né? Como uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, porque você está em desunião com a comunidade, porque eu não queria fazer aquilo que as pessoas queriam que fosse feito. Não foi aqui não, foi em outro lugar. Para ficar claro, né? Aqui, graças a Deus, nunca tive problema. Ah, você está em desunião porque não sei o que, não quer fazer. Aí você, porreta, eu não quero fazer aquilo que vocês querem. Mas vocês não querem fazer aquilo que a igreja manda. Vocês não querem ser obedientes. A igreja quer que eu seja obediente ao que vocês querem. Ou seja, quem é que está sendo hipócrita nessa história? Aí você me acusa de provocar a desunião na igreja, sendo que são vocês que estão desunidos daquilo que a igreja ensina. Oh, me deixa, viu? É difícil. Não é? Então, assim, essas coisas existem, certo? O que é que a gente faz? Reza. Não quer rezar, não tem jeito não. Não dá para mudar tudo, não. Se a gente for... você vai ficando mais velho, vai ficando cansado de certas coisas, né? Não sei você, certas brigas a gente não... Então, assim, eu hoje brigo pelo aquilo que eu sei que vai ter que vale a pena gastar energia. Então, eu gasto energia muito com as coisas que vale a pena. Com o que não vale a pena, não vale a pena, não. Você vai discutir, brigar, só vai se indispor. E depois ainda sai como ruim, aí às vezes ainda é penalizado porque você quer fazer o certo. Então depende muito da situação, entendeu? Depende muito da situação. Agora, há meios e meios de você fazer as coisas mudarem, né? É só ser inteligente. Às vezes você consegue as coisas, consegue fazer alguma coisa sem ser do jeito direto. Às vezes você consegue de meios indiretos. Por exemplo, conscientizando as pessoas do que é errado. Quando você começa a conscientizar as pessoas do que é errado, as pessoas que fazem errado já começam a ficar... Olha, peraí, aqui se eu fizer isso aqui, eu vejo que as pessoas não aceitam bem. E isso eu digo, não vou dizer quando, onde, nem como foi, mas já aconteceu de as pessoas terem uma prática e quando chega um grupo que pensa diferente, que já tem um certo conhecimento, uma certa maturidade, a pessoa já não faz a mesma coisa. Já não diz as mesmas coisas que dizia. Por quê? Porque ele sabe que aquele público ali não vai aceitar. No dia de Ramos eu fui numa outra paróquia e o padre, no meio da missa, falou, uma pessoa pediu muito, insistiu, não está certo, não sei o quê. Deixou eu cantar uma música de Caetano Veloso no meio da missa. Como assim? Não, parei. Deixou, porque era uma música que fazia a pessoa, e ele não disse quem era, obviamente, mas lembrar de alguém que tinha falecido, enfim. Isso deve ser bem porque tinha alguém nas intenções, né? Alguém que morreu, sétimo dia, alguma coisa assim. Não, mas assim, tocou uma música de Caetano Veloso no meio da missa. O padre falou, olha, eu sei que não está certo, não sei o quê, mas a pessoa insistiu muito, né? Mas é isso que eu não entendo, bicho. Eu sei que não está certo, mas para que deixa? Se você sabe que não está certo, para que você deixa? Assim, ó, eu acho, ó, é complicado. Ser humano é complicado. Eu sou uma pessoa fácil de dizer não. Eu não tenho nenhum problema de dizer não. O não para mim, na verdade, já fica na ponta da língua, assim. A pessoa pede não. Então, assim, eu acho que você tem que, veja bem, como diácono, que é o que eu sou hoje, qual é a minha obrigação? Eu sou o ministro da palavra, do altar e da caridade. São as minhas obrigações. O serviço do altar, o serviço da palavra e o serviço da caridade. Bem, o altar é óbvio, né? Servir nos ritos. Então, eu não posso desobedecer rito. Eu tenho que obedecer o rito. Eu tenho que ser ministro da palavra, eu tenho que ensinar a verdade, não é a minha palavra, não é a minha vontade, não é o meu pensamento. Tanto que quando eu falo qualquer opinião que não está explicitamente claro nos documentos da igreja, na teologia, eu digo claramente, ó, é meu pensamento, eu acho assim.
para que as pessoas entendam, possam separar. Mas o serviço da caridade, então, eu permitir que a pessoa continue no erro é falta de caridade. Se eu sei que o irmão está fazendo uma coisa errada, como é que eu deixo que a pessoa continue fazendo coisa errada? Não posso, é falta de caridade. Não, para a pessoa não se sentir excluída. Não, ela só vai se sentir excluída ou se ela for um abestalhado, egocêntrico, que acha que o mundo tem que girar em torno dela, ou se eu não souber falar. É só você saber falar. Ô, meu irmão, infelizmente não posso porque existe um rito. Não precisa você dar uma explicação de 2 horas, não. Uma explicação simples. Ah, mas tinha padre fulaninho que deixava... Mas aí é outra situação. Você não vai também falar mal do outro, né? Não é bom. Não, mas aí é uma outra situação. Se você quiser, um outro momento, eu lhe explico melhor, lhe esclareço, etc e tal. Mas isso que você quer não é permitido. E apesar de não poder ir nenhum, o cara ainda fez filha de ramo. É mais complicado ainda. Agora eu já vi um episódio aqui na Boa noite, meu irmão. Eu queria que você explicasse na missa aqui, na hora de receber a hóstia. Nada, meu irmão. Eu queria lhe perguntar 2 coisas. A primeira, porque tem dias que é na boca e tem dias que é na mão. Certo. E o episódio que eu vi foi, a pessoa recebeu na mão e ela foi saindo, aí o rapaz que dá A comunhão. O ministro. catou, pode comer agora, tem que colocar na boca agora. Ele não deixou ela Não, sair. não. As 2 primeiras você não assistiu o vídeo. Já vou lhe cortar. Eu assisti o vídeo, eu tenho o vídeo. Tem, explicando. Acompanhe para você. Mas eu vou falar. Tô lhe abusando. Olha só. Existem 3 formas da gente comungar. 3 formas só. Não é para inventar também. Só existem 3 jeitos. Você pode escolher qualquer um dos 3 jeitos. Em pé na boca, em pé na mão ou de joelho na boca. Certo? Tem gente que me inventa de querer ficar de joelho e receber na mão. Você está de joelho, meu filho? É na boca. Não me crie problema. Mais alongamento, hein? Não me crie problema. Não me crie problema, não abre a boca. Então, é esses 3 jeitos. Em pé na mão, em pé na boca ou de joelhos na boca. Você pode escolher qualquer um dos 3. Agora, se a comunhão for dada nas 2 espécies do corpo e do sangue, aí você só tem 2 opções. Ou em pé na boca ou na mão, ou de joelho na boca. Você não pode receber na mão. Por quê? Porque se você recebe na mão, o sangue de Cristo vai ficar impregnado na sua mão. E você não vai ficar lambendo a mão para tirar todo o sangue que está. Não vai, né? Então, quando tem nas 2 espécies, é sempre na boca. Sempre. Então, você pode escolher, posso, dentro dessas opções. Não é vou levar para casa para comungar depois. Não pode. Vou levar para fulaninho que está doente. Peça a um ministro. Vem na igreja, pede, fala que tem um doente em casa. Os ministros se organizam e levam a Eucaristia para a pessoa que está doente. Não tem problema nenhum. Existe esse serviço na igreja. Então, a gente tem muito cuidado quando vai dar a comunhão, porque às vezes a pessoa bota na mão e leva. Entendeu? Por isso tem que comungar na frente do ministro ali. Já aconteceu comigo também, de a pessoa botar na mão assim e ir saindo com a mão. Já aconteceu mais de uma vez. Você comungue, por favor. Porque às vezes a pessoa leva para fazer ritual satânico, para fazer profanação com a Eucaristia, tem várias coisas que faz. Então a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive até o óleo, se a pessoa colocou na boca mesmo, que às vezes a pessoa bota só na pontinha do dente, depois pode tirar. Pois que quando eu vejo que a pessoa vem muito com a mão muito molenga assim, muitos na boca. Se ela vem com a mão assim, não sei o quê, eu não vou ficar esperando, não. Eu boto logo na boca. Tem até uma questão com quem é canhoto e quem é destro. Tanto faz. É porque Pode ser a mão ao contrário, para frente, para trás. o padre que estava fazendo uma... É padre já, Ele ensinou para fazer para os canhotos. É porque se você bota essa mão por cima, significa que você vai pegar com a outra, né?
Então, se você vai botar assim, é porque você é destro, provavelmente. Você tem mais habilidade com a mão direita. Se você botar assim, você vai pegar com a esquerda. Só isso, só. Mas se você for canhoto e quiser pegar com a direita, também não tem problema, não. É botar uma mão em cima da outra, não fechada demais nem aberta demais, o suficiente para dar para o ministro colocar. E o mais importante, você olhar se não ficou um fragmento na mão. Não ficou algum pedacinho. Porque cada pedacinho é Jesus plenamente. Cada pedacinho é a presença de Jesus. Não importa se é grande, se é pequeno, cada pedaço. Uma vez, por exemplo, eu fui fazer uma celebração da palavra na igreja aqui. E comecei a celebração e tal. Aí eu não sou da igreja, não conhecia nada. Tinha os ministros, né, responsáveis para preparar as coisas. Quando chegou na hora da comunhão, o ministro foi pegar a âmbula dentro do sacrário. Quando ele veio, tinha pouquíssimas hóstias consagradas. Pouquinha. E a igreja, sei lá, mais 100 pessoas fácil assim. Aí eu fiz uma conta, se 30% dessas pessoas levantarem para comungar, não tem Eucaristia suficiente para todo mundo. Aí eu peguei, devia ter assim, umas 12. Tinha muito, muito pouco. Eu não sei o que vai acontecer não, deu alguma... Eu não sei, é porque também assim, eu fui celebrar, porque o padre teve um problema e não pôde celebrar. Eu acho que não estavam preparados para uma celebração da palavra e não tinha Eucaristia suficiente. Aí eu peguei e expliquei para as pessoas que a Eucaristia, a presença de Jesus, seja qual for... Aí parti cada Eucaristia em 4 pedaços. Aí ficou um pedaço bem pequeno, mas é Jesus. Igual a você receber aquela que o padre consagra. É Jesus. Então cada partícula é a presença de Jesus. Por isso você tem que ter muito cuidado. É justamente sobre isso, até a questão de quem é canhoto. Eu sou um canhoto que tem um pouco ambidestro. de falta de coordenação motora. Uma pessoa que por algum motivo tem um pouco menos de coordenação, tem algum problema, acaba derrubando a hóstia. Você pega como? Aí se cair no chão, aí o ministro para a fila, pega a Eucaristia, limpa o lugar, tem que ter certeza que não ficou nenhuma partícula no lugar. Aí tem que ter tem um protocolo, tem um protocolo de... É melhor, ou se você tem problema, receba na boca, que aí você já evita esse problema, entendeu? Outra coisa também, quando vai ter o ministro da Eucaristia, sempre tem um coroinho do lado. Sim. Para poder evitar que aconteça. É para ajudar no serviço. Porque eles são aqui os coroinhos são muito bem preparados. Tipo zilana. Fiscal. Mas não é todo lugar que tem não, mas aqui tem, os coroinhos aqui ajudam. A pessoa pode pegar e botar na boca de novo. Pode comungar. Ou se ficar o padre, depois se o padre recolher e ninguém quiser, ele deveria enterrar. Não, aí ele dissolve. Não, ele dissolve na água. Ele dissolve na água. Geralmente, comigo cair, eu acho que nunca aconteceu de cair, não. Nunca aconteceu, não. Dissolve na água e depois derrama água em alguma planta na terra. Porque quando você dissolve, a presença de Jesus deixa de existir, porque ele deixa de ser pão, né? É assim que se faz as purificações. Quando você bota na água, que ele dissolve completamente, ou seja, ele deixa de ser aquela espécie, né? A substância não. O acidente desapareceu. O acidente é o termo teológico que a gente usa para aquilo que parece, né? Porque a substância é corpo, a aparência é de pão. Então a aparência deixa de existir, então a substância também desaparece. Então as purificações dos vasos sagrados, de tudo, do cálice, das âmbulas, é feita na diluição na água. Inclusive os panos
panos, olha que termo chulo. O sanguíneo, o corporal, eles são também lavados, tem todo um processo para lavar, para garantir que haja não seja jogado o corpo de Cristo no esgoto, né? E o sangue no esgoto de qualquer jeito. E a hóstia? Não sei. Sim, pode falar. Não tem... Como é feita? Farinha e água. É. A Eucaristia, a hóstia, né? Para ser consagrada, o pão é um pão ázimo. Então, os pães ázimos são pães sem fermento. Ele é feito só com farinha, água e eu acho que um pouquinho de óleo também. Eu acho que ele é feito com óleo. Tem mosteiros, geralmente fazem. Tem vários lugares que fazem, que produzem. Aqui produz? Não, aí compra. Tem lugares que vendem vendem, fazem quantidade e vendem. Não tem como fazer não, porque vai dar muito trabalho e não é produtivo, não. Aí você tem uns lugares que fazem já. Muitos mosteiros vivem assim, é o que sustenta às vezes alguns mosteiros a venda desses artigos. Alguém ia fazer alguma pergunta aí que eu não respondi, eu acho. Primeiro foi as palmas, eu tenho duas dúvidas. Diga. Vamos supor, quem tem mãe católica há muito tempo, né? Sempre tem um texto quebrado, Sim. uma espandaldada com a cabeça quebrada assim. O que ele faz com esses... Enterra ou queima. Enterra ou queima, não é isso? Ou enterra ou queima. Não pode arrumar. Oi? Não, você pode consertar se quiser. Mas às vezes tem aqueles textos de plástico, por exemplo. Eu tinha um texto de plástico mesmo que eu botei várias bolinhas de Durepox para compor a bolinha que quebrou e chegou uma hora que já tinha mais Durepox do que a bolinha de plástico. Aí você enterra. Você enterra ou queima. Imagem é difícil você queimar, né? Porque é gesso, você não queima. Mas você quebra e enterra. Por quê? Porque para que ele não seja usado de forma profana. Por isso que você quebra, entendeu? Para que alguém não ache e use de forma profana um objeto que é um sacramental, né? Foi abençoado. Então, para não ser usado de forma profana, você quebra e enterra. Terço, medalha, tudo. Você pode enterrar, não tem problema nenhum, não. Agora, essa questão da missa, tipo, a homilia também tem várias regras para o padre. A homilia? Não, a homilia, assim, existem orientações, digamos assim, né? Para fazer a homilia. A homilia, o padre deve falar sobre as leituras ou de algo que seja da necessidade do lugar. Então, quando ele fala de necessidade do lugar, isso abre um leque muito grande, né? Qual a necessidade do lugar? Não sei, às vezes está tendo uma festa, né? Vamos supor, vai ter carnaval em Salvador. Um tema bom para você falar numa homilia, né? Mas em Salvador, carnaval é uma coisa. Lá no interior do Amazonas é outra coisa, né? Carnaval, né? Entendeu? Então, ou seja, o que vai ser falado aqui talvez não tenha a mesma importância de... Eu estou falando carnaval porque é uma festa mais conhecida, né? Mas vamos supor, a festa da padroeira, sei lá, pode ter várias situações. Ou então aconteceu alguma calamidade no local, aí você vai fazer uma homilia para incentivar as pessoas à caridade, à generosidade, etc. e tal. Então, depende muito do que o padre entende como necessário. Então, ele tem uma certa liberdade para fazer a homilia como ele achar que deve, entendeu? Porque pensa também o seguinte, no caso do padre, né? O padre e o bispo, eles têm um rebanho ao qual eles são responsáveis. Então, o padre da nossa paróquia é responsável por pastorear nós todos. Ele tem essa responsabilidade. Então, a homilia também é um ato de pastoreio. Então, a homilia dele, ela pode ser tanto teológica, no sentido de fazer uma explicação teológica, como pode ser pastoral, no sentido de incentivar as pessoas, de conscientizar sobre algum assunto, alguma coisa. Então, a homilia é muito livre. Agora, ele pode, inclusive, não fazer a homilia, né? Eu até já comentei isso. Não é obrigatório. Tem missa durante a semana, por exemplo, alguns lugares, se vocês forem aí, o padre pode não fazer a homilia nenhuma. Ele faz a leitura do evangelho, senta, às vezes ele dá um minutinho de silêncio, depois levanta e vai para a consagração, para a oração eucarística, né?
Mas não é obrigatório fazer homilia. Agora, um momento que, quando era pequeno, nunca cantava, mas perdeu com a pandemia. Era um momento do Pai Nosso que a igreja toda dava a mão, adorava aquele momento e eles não incentivam mais, se perdeu porque o povo não queria É. E nem a paz. E nem a paz. O da paz. É melhor não dar, porque eu vou ficar Olha. O que é que acontece? Por isso que a gente vai falar um dia só sobre a missa, que a gente fala em 2 dias, inclusive, não fala nem um dia só. Boa noite, meu irmão. A gente fala em 2 dias, porque um dia só não dá. Veja bem, tem que entender o seguinte. A missa, ela tem um propósito. Certo? A missa ela tem um propósito. E ela é dividida, inclusive, em 2 partes, né? 2 partes centrais, digamos. O rito da palavra e o rito da Eucaristia. Então a gente se alimenta da palavra, que são as leituras e o evangelho, e se alimenta da Eucaristia. Então é aquilo que eu falei, que os batizados só participavam da primeira parte. Por quê? Porque eles podiam se alimentar da palavra, mas não podiam se alimentar da Eucaristia. Então eles só participavam da primeira parte. E enquanto estava acontecendo a consagração, eles iam para fora da igreja e recebiam uma catequese enquanto celebrava a consagração. Então, o propósito da missa é nos alimentar da palavra e da Eucaristia. Mas o ponto central da missa é a consagração e a comunhão. Tanto que depois que tem a consagração, a comunhão acaba, não tem mais nada para a gente fazer. Não tem mais rito para ser celebrado. Então, o centro da missa é a Eucaristia. Certo? Então, tudo o que acontece é para esse propósito. A missa não é para eu me sentir bem. A missa não é para me deixar alegre. A missa não é para eu ficar leve. A missa não é para descarregar energia. Não é para isso. Você quer descarregar energia segurando num fio terra que resolve. Pisar na areia, né? O pessoal diz que pisar na areia também elimina a energia estática, né? Então, ou seja, a missa ela existe para a consagração. É o sacrifício incruento de Cristo no altar. Diga. No domingo também. O que é que tem? O que é homilia? Não. Obrigatório, não. É recomendável, mas não é obrigatório. Diga. Pô, calma. Calma. Estou introduzindo o assunto primeiro. A reverência de quando você entra na igreja, sai e passa pelo meio, é com o joelho no chão? Se o Santíssimo está no altar, é genuflexão, o joelho no chão. Se não tem o Santíssimo, é vênia, que é a inclinação do corpo. Pode, se quiser, pode. Vênia é a inclinação do corpo. Porque você tem a vênia que é a inclinação só da cabeça, né? É, a profunda. É porque tem gente que acha que vênia profunda é você meter a testa no chão, né? Não é isso. Vênia é a inclinação do corpo ou a inclinação só da cabeça, né? Então é a vênia profunda. Peraí, rapidinho, aguente a pergunta aí, só para eu voltar aqui para eu concluir o negócio que você me perguntou. Então veja bem, o centro da missa é isso, é consagrar Jesus, as espécies de pão e vinho que se transformam em corpo e sangue de Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Então, qualquer coisa que não leve a esse objetivo é penduricalho. Ou qualquer coisa que destoa desse objetivo não é bem-vindo. Qualquer coisa que tire de nós esse sentido ou esse objetivo tem que ser retirado. Então, por vezes, o abraço da paz é uma desconcentração daquilo que acontece sobre o altar. Porque quando é que acontece o abraço da paz? Imediatamente depois da consagração. Então, veja, Jesus está sobre o altar. O santo sacrifício do Senhor acontecendo sobre o altar. Aí está todo mundo, uma algazarra dentro da igreja. As pessoas esqueceram que Jesus está ali e está fazendo... Tem gente que sai, tá? Sai, fala. Aí tem que falar com a família toda, não sei o que, sai do lugar. Porque o que é o abraço da paz? Qual é o certo do abraço da paz? Você está aqui, saudai-vos em Cristo Jesus. É você
Paz de Cristo. Direita, esquerda. Paz de Cristo. No máximo, acabou. O próprio padre já me fala, né? Eu sou da direita, da esquerda. Acabou. Só que você vai lá pro É fundo da mesmo. igreja já. Ai, saúde, todo mundo. Tem caça algum conhecido lá de longe, né? Ganhou na Fórmula 1, que não é na Fórmula 1 que joga os carros assim, né? Não. Então, assim, eu acho, aí como minha opinião não vale nada, eu acho que foi um ganho ter tirado. Pelo menos para a nossa realidade de Salvador. Não sei como é em outras cidades, né? Pode ser que em outras cidades as pessoas sejam mais discretas, né? Mas as pessoas como é que são muito calorosas, gostam muito de demonstrar afeto. Então, eu acho que foi um ganho você não coisar. E, inclusive, é o seguinte, a paz é Cristo que dá. Não precisa a gente dar um para o outro. Porque, veja que a oração que o padre fala é que a gente receba a paz que Cristo dá. Não é isso? O que a oração diz? Recebam a minha paz, ou seja, a paz de Cristo. Então, Cristo já deu a paz, já acabou. Você já está em paz, já recebeu a paz, já. Fique em paz, né? Fique em paz. Não precisa de agonia. Então, veja, por que eu estou falando isso? Porque não só o abraço da paz, mas qualquer outro ato, gesto ou qualquer coisa que aconteça que tire do centro Jesus, não é para ser feito. Aí eu vou lhe responder a pergunta da Palma. Gestos também, os casais, né? Namorados e casados também. Gestos de carinho também não é adequado, não. É assim, não tem um livro que diga que não pode. Eu acho que não é um momento próprio, porque não é. Jesus não está dizendo assim, mostrem que se amam, né? Ele só está dizendo deseja a paz só, né? É uma coisa breve, né? Não tem problema ficar de mão dada, não. Não tem um manual assim de. Não tem. Isso pode, não pode, não tem assim. Não. Ó. Veja, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que entender o que é para entender, e aí a gente vai julgar o que pode e o que não pode. Aí a questão da palma que você falou. Bem, qual é o propósito da palma? Porque muitas vezes o propósito da palma ou o propósito da música é muito mais para mim do que para Cristo. Então, se a palma causa uma desconcentração da centralidade de Jesus, ela deve ser suprimida. Entendeu? Porque, por exemplo, um gesto para nós baianos não é o mesmo gesto para um japonês. Por isso que eu não gosto de dar pode, não pode, de forma muito rasa, porque a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Então, por exemplo, as palmas, ao meu ver, na maioria das vezes que eu vejo que acontece, ela serve muito mais como um motivo de desconcentração do que de concentração. Por exemplo, qual é o objetivo da música na missa? Até dancinha tem. Pois é, qual é o objetivo? Por que tem música na missa? O objetivo da música na missa é para ajudar a gente a elevar o espírito ao encontro de Cristo. Não é para a missa ficar animada. Para dizer, essa missa eu não gosto não, que é muito desanimada. Não tem música, as músicas é tudo chata. Então, você está indo para a missa pelo motivo errado. Não é para ser animada, não é show. Você gosta de show, vai ter dia, né? Daqui vai ter, dia 21 lá, tem show, teve a vigília dos jovens aqui que eu até vim, mas eu vim só para missa, eu não aguentei ficar. Eu lembro que eu estava com meu filho também, não tinha nem como. Mas depois da missa, teve show, teve um bocado de coisa aí, não tem problema nenhum. Pode vir, dançar, pular, fazer o que você quiser. A missa não é para isso. Essas pessoas têm que entender. Olha, a missa não é para dar catequese. Tem muita gente que reclama muito dos padres. Porque o padre devia aproveitar para dar catequese, para ensinar o povo. Mas a missa não é para isso, meu filho. A missa não é para dar catequese. A catequese é aqui, a gente reunido, porque vocês podem perguntar, pode falar. Aí imagina o padre vai ficar explicando, a pessoa vai levantar a mão para perguntar ao padre. Não é? Isso que o bispo
Aí ele pegou e reclamou. Ele disse que não pode fazer isso jamais. Que a homilia não é para bater palma. Até porque, quando você bate palma, você está saudando alguém ou alguma coisa. Se você bate palma depois da homilia, você está saudando a Cristo ou ao padre ou ao bispo que fez a homilia. E tem o fato também de que o sacrifício de Cristo vai se fazer presente e aí você está lá antes disso batendo palma. Exatamente, ou seja, o espírito, no sentido de o sentimento que eu estou tendo naquele momento, qual é? Ou seja, a música, ela deve me conduzir ao sentimento que o rito se propõe. Então, o rito se propõe ali ao sacrifício de Cristo. Paixão, morte e ressurreição. Claro que a gente também celebra a ressurreição. Mas é o sacrifício pascal de Cristo. Então, a música, as orações, tudo que é feito é para conduzir para aquele momento. Então, se tem uma música, se tem uma palma, se tem qualquer coisa que tira daquele momento, não é oportuno. Não é oportuno. Agora, se vai bater palma nessa hora, naquela hora, não sou eu que vou dizer, porque eu não sou padre. Se o padre fala... É isso. Às vezes tem padre que pede no final da missa já aconteceu, né? Aí você pode até entender, tá tendo uma situação diferente, você pode até entender. Por isso eu estou dizendo, tem que entender o motivo pelo qual se faz. Às vezes canta parabéns, às vezes entra com a imagem de Nossa Senhora, mas já aconteceu o sacrifício. Agora, por exemplo, aí você também tem que fazer a seguinte reflexão. Você, quando comungou, você fez uma oração, uma adoração a Jesus sacramentado que você estava comungando? Ou você sentou e foi conversar com o outro? É isso que me mata. Eu tenho um problema em me concentrar. Eu estou na comunhão. Me sinto para ter o meu pensamento, a minha oração com Deus. Aí a pessoa do lado fica começa a bater palma. Aí eu fico conversar. Eu fico assim, e a pessoa não se toca. Eu falei, não, Deus tem... Mas a pessoa está conversando com você ou com outra? Com outra pessoa. Dos dois lados, e eu tô no meio. Eu falei, eu tô Bem na vida também, consagração, e vejo uma pessoa completamente saudável ali em pé, então tem que pegar e abaixar assim. É porque ainda não conhece, né? Muitas vezes não sabe. Assim, Ou tem algum problema no joelho. é difícil. Esse negócio de joelho eu acho engraçado. Uma vez uma pessoa falou assim comigo, né, assim, mas será que a pessoa se a pessoa tiver problema no joelho, ela deve se ajoelhar ou não deve se ajoelhar? Eu disse assim, eu criei um método para avaliar isso. Se cair uma nota de 100 no chão, Como é que vai funcionar o joelho? como é que vai funcionar? Você se ajoelha, você se abaixa para pegar ou espera alguém vir para lhe dar? Aí se joga, né? Entendeu? Olha sentando. Porque assim, eu não tenho como dizer, a pessoa pode ser... Por exemplo, tem uma pessoa que eu sei, por exemplo, eu até já falei, não sei se foi aqui ou foi em outro lugar, o diácono Guedes. O diácono Guedes, vocês não sabem, mas ele tem problema de coluna seríssimo. E ele às vezes está ali no altar com a dor ferrenha. Ele não fala para ninguém sabe, não conte para ninguém não. Mas assim, às vezes, e ele não se ajoelha. Às vezes ele se ajoelha, assim, quando está melhorzinho, ele se ajoelha. Mas ele não se ajoelha porque ele tem dificuldade mesmo de levantar, e às vezes trava a coluna e ele não se levanta. Não é isso? Tem gente que não tem problema de coluna, não sei o que não levanta mesmo. Então, tanto que muitas vezes ele, quando a gente vai, antes da missa, né, que fica lá na frente, aí eu vou logo para lá para frente que eu vou sentar um pouquinho. Aí se você às vezes ele está lá na frente sentado esperando até a hora de entrar mesmo. Aí quando vai entrar ele levanta. Mas às vezes a gente não sabe a realidade do outro, né? Às vezes até o diácono não se ajoelha, olha, que absurdo. Por assim, eu não sei. A minha medida é essa. Se cair uma nota de 100,
Você se ajoelha para pegar ou você deixa passar? Entendeu? Então, assim, eu já falei para meus filhos, quando eu tiver velho, sem conseguir andar direito, mesmo que seja na cadeira de rodas, eles vão ter que me carregar e me botar de joelho na hora da consagração, depois me carregar de volta e me botar na cadeira. Eu não quero nem saber, a obrigação é deles, não é minha não. Eu vi um vídeo de uma senhorinha que ela estava fazendo fisioterapia para conseguir beber. Tá vendo? Então, assim, mas veja, significa que a pessoa que não ajoelha, não sei. Não, cada um sabe do seu. Cada um sabe do seu. Nesse momento, se você não puder ajoelhar, você fica em pé. Você fica em pé. Mas não sentado. Não sentado. Você fica em pé. Entendeu? Inclusive, a introdução de bancos nas igrejas católicas é recente. Eu digo recente historicamente, né? Recente que eu digo, sei lá, uns 200 anos, 300 anos. Semana passada. Mas para 2000, né? Então é recente. Então é recente a introdução de bancos. Muitas igrejas católicas não tinham bancos. As pessoas ficavam em pé. Assistia a missa toda em pé. Entendeu? Então, eu digo sempre o seguinte, quando você entende o porquê você está fazendo as coisas, as regras se tornam fáceis de serem entendidas. Porque eu não gosto de sempre dizer assim, pode, não pode. Porque você vai ficar com pode, não pode, regrinha, manual. E não é manual. Aquilo que ela falou, de encostar a cabeça. Assim, pode ou não pode? Eu não sei. Agora, assim, é um gesto próprio para o momento? Mascar chiclete. Entendeu? Ou seja, no que é que você está se concentrando ali? Porque quando você está na missa, você tem que se concentrar em Jesus. Se é casado, ótimo, está com o esposo, com a esposa do lado, tem filho, ótimo, está com o esposo do lado. Mas o centro é Jesus. Claro que se você tem menino pequeno, e quem já teve menino pequeno e levou na missa sabe, é um pouco diferente. Que os meninos não ficam quietos, né? Pois é. Então, aí você vai ter que tem gente assim, não vou para a missa levar meu menino não, porque ele não fica quieto, não se concentra. Não, leve. Um dia vai ficar. Um dia ele fica quieto. Leve. Mas ele fica, vá para fora, leve ele para andar, não preste atenção. Preste atenção no que você pode. Faz um revezamento 4x4, com 2x2 na verdade, né? Com o marido ou com a esposa. Uma hora fica um, ou um dia fica um, domingo fica o outro, vai revezando. Por isso que antigamente, quando eu via alguns casais amigos assim, que eu via com um menino pequenininho, às vezes eu ficava com o menino para dar uma trégua pro casal, porque eu sei que não é fácil. Antes de eu ter menino, né? Eu já sabia que não era fácil. Aí depois, quando eu tive o meu, eu tive que cuidar do meu, né? Mas às vezes aí sim, ainda bem que eu ajudei os outros. Olha que coisa boa. Então, ou seja, é difícil. Você não vai conseguir se concentrar porque você vai ter que estar dando atenção ali ao menino. Mas não tem problema. Mas o seu propósito é de estar atento. Você apenas tem um percalço momentâneo, né? De ter uma criança que vai precisar de sua atenção naquela circunstância. Mas não vai ser desculpa também para você manguear, né? Durante a celebração, né? Ou se é desculpa para você também não prestar atenção, né? Ficar lá de fora e não prestar atenção em nada. Não, eu tenho filho pequeno. Eu acho, não tenho filhos ainda, mas eu acho você deixar o seu filho na igreja com o celular, um joguinho que as pessoas não ouvem. Não, aí não. Não. Menino, se ele começou a se movimentar, leve para fora. Ainda mais aqui, que tem área à vontade, tem aqui. Agora o padre pode repreender em casa, porque não fala muito grande. Rapaz, Eu fui numa missa no tempo atrás, eu quase saí da missa que não tá. Tinha um grupo de meninos que estava atrapalhando um lado da igreja todo. Não foi Pode, o padre pode, né? Pode, tem autoridade para isso, né? É porque isso, hoje as pessoas estão muito sensíveis. Você tem que ter tato comigo. Padre Jair sempre alertava, quem tinha criança, não levar brinquedos que façam barulho. Exatamente. Garrafa que faz com que caia. É porque os próprios pais estão perdendo o senso, né?
os próprios pais, assim, eu acho que você tem que ter um senso de que eu não posso fazer algo que atrapalhe o outro, mesmo que eu tenha filho pequeno. Graças a Deus, meu menino sempre foi muito tranquilo, assim, muito quietinho, nunca foi muito fazer barulho, não. Mas tinha uma idade sempre que fala um pouco mais, bate brinquedo, não sei o que, aquela coisa toda, né? Fala um pouquinho de zoada. Aí, quando ele estava mais agitado, pegava, vinha para fora, deixava ele andando para lá e para cá, entendeu? Não tem jeito. Agora, assim, eu tive uma situação uma vez que estava uma criança correndo no corredor. Correndo, literalmente correndo. Ele ia lá no fundo e voltava. Ia lá no fundo e voltava. Pô, ainda bem que não era eu que ia fazer a homilia, né? Não, porque assim, eu não me concentro. Eu tenho dificuldade. Se tem uma coisa acontecendo, meu cérebro vai ficar querendo voltar a atenção, eu não consigo me... Se tiver um pouco de barulho, eu até tolero, mas assim, uma coisa persistente, aí me desconcentra completamente. Mas o padre, no dia até que fez uma homilia todinha, eu disse, graças a Deus. É verdade que só conta que você foi na missa se você... Uma pessoa que chegou atrasada, por exemplo. Só é válida, só é considerada válida a missa que ela foi se ela chegar até antes da leitura do Evangelho. Rapaz, eu estou fazendo essa pesquisa para ter essa informação com precisão. Ainda não encontrei um documento que diga assim, é isso, é. O Marcos dizia que não podia comungar se você chegasse na igreja já tivesse celebrado o evangelho. É, porque assim, eu já encontrei pessoas falando. E aí já encontrei de todo tipo. Não pode comungar. Entendeu? Já encontrei várias opiniões. Mas eu ainda não vi um documento que diga assim, a partir desse momento. E isso gera uma questão, que essa é a grande dúvida. Se não existe um documento que diga que você pode, que você é válido, você chegar até do Evangelho, significa dizer que você tem que chegar na hora do sinal da cruz. Quando é que começa a missa? Na hora do sinal da cruz. Se não tiver um documento que conceda uma tolerância, digamos assim, do rito de participação, a princípio você tem que chegar na hora do sinal da cruz. Eu digo que você tem que estar presente na missa, e eu não digo o momento exato, eu estou falando no começo. Exatamente, onde ela começa. Então vai ser o sinal da cruz. Então eu não conheço um documento, ainda não encontrei. Encontrei várias opiniões. Várias opiniões. Mas um documento, diga assim, é válido, tal, não encontrei. Por quê? E aí eu acho que faz um sentido por que isso. Porque o rito não foi criado à toa, né? Se tem o sinal da cruz, se tem um ato penitencial, se tem cada coisa, não foi criado dispensável. Ele é essencial. É diferente, por exemplo, da homilia. A homilia é dispensável, não é obrigatória. A oração, chamada oração dos fiéis, né? A oração da comunidade, é dispensável, não é obrigatória. Pode ser suprimido. Mas o rito inicial não é dispensável. Ela faz parte do rito essencial. Seguindo essa lógica, a princípio, teria que ser do início do sinal da cruz. Agora, eu já encontrei várias pessoas falando isso, que se chegar até o Evangelho, não sei o quê, mas eu não tenho isso escrito. Se a igreja não se manifesta, não é escrito, no sentido de deixar um documento claro, é só opinião. Não é válido. Porque às vezes tem um aviso, né? Às vezes demora, muita gente vai embora, não espera. Não, a missa termina com a bênção final. Então não É deveria difícil. dar a bênção final para depois dar um aviso? Mas talvez se der a bênção final, todo mundo vai embora, não fica... Nossa, às vezes o aviso é maior do que eu queria. Aí a técnica de atenção. Aí tem que melhorar as técnicas de divulgação das coisas, né? Então, assim, eu não posso afirmar que sim ou que não, se não está escrito, né? Se não tá registrado pela igreja. Agora veja, agora tem um detalhe assim. Tem a questão de alguns momentos você está com a mão assim aberta e outros fechados. Quais são os momentos exatos? Porque às vezes eu vejo uma mistura. Deixa eu só complementar aqui da questão do horário de chegar.
Se você se atrasa por um motivo justo, aí é outro detalhe, né? Eu estava saindo no meu horário normal, que eu sempre saio e que eu sempre chego 5 minutos antes, 10 minutos antes do horário da missa e tal, mas aconteceu um acidente, né? Na hora que eu estava saindo, o menino vomitou, aí eu tive que trocar roupa, né? Ou seja, é uma situação atípica que vai para além do seu controle. Então, isso é um atenuante, né? Inclusive, eu já falei isso aqui. Se houver algo que você não pôde ir para a missa por um motivo justo, não é pecado, né? Você faltar à missa nessas circunstâncias. Foi dar socorro a alguém que passou mal, o filho está internado, aí tem que ficar acompanhando, né? Aí vai revezar, né? Um pai, a mãe fica e o outro vai e tal. Então, se você tem uma situação que lhe impede de ir para a missa, você está dispensado da missa naquele domingo. Mas tem que ser algo que vai fora do seu controle. Não é você sistematicamente sempre chegar atrasado, né? Todo domingo tem uma emergência, pô, você é um azarado etado. Se programe para suas emergências, né? Você já sabe que... Troca o horário da missa. Troca o horário, já se programe para sair antes, entendeu? Você já sabe que tem as dificuldades. Quem tem filho pequeno sabe que não dá para você sair, pá, buf, vestir uma camisa e... Trabalho também é motivo de dispensa. Se você vai trabalhar de plantão, aí naquele dia... Ela pode ir no sábado à tarde, que é válido para o domingo. Exatamente. Mas trabalho de plantão ou alguma situação, aí você está dispensado. Teve alguém que ia começar uma pergunta a você? Mão. Esse é um outro imbróglio que eu também já vi várias opiniões. Principalmente em relação ao Pai Nosso. Né? O Pai Nosso tem muito essa pergunta. O Pai Nosso abre a mão, fecha para ficar com a mão posta. Aí tem várias interpretações, mas isso para mim é interpretação. Porque o missal, ele vai dizer o seguinte, o sacerdote abre as mãos, né? Eu não me lembro se ele fala estende as mãos ou abre as mãos, não me lembro o termo exato, mas nesse sentido de que ele abre as mãos na hora da recitação do Pai Nosso. Tem outros momentos também que ele abre na consagração e tal. Está lá escrito no missal o gesto que ele deve fazer. Mas não fala dos fiéis. Aí eu já vi uma pessoa explicando que, como os fiéis também participam da missa, etc., então pode ser que os fiéis também fossem considerados participantes da oração naquele momento. Mas não é o que está escrito no missal. Mas não está escrito que não é para fazer, não é para levantar as mãos. Mas assim, o que é que aí já é a minha interpretação. Como as pessoas têm direito das suas interpretações, eu tenho direito da minha. O missal, ou os manuais, ou os ritos, né, os ritos litúrgicos, ele não pode dizer todas as situações possíveis e imagináveis, né? Não pode isso, não pode isso. Não tem como, porque né, seria impossível você falar tudo que não pode. Ele vai dizer o que é que deve ser feito. Faça isso, faça aquilo. Se ele não está dizendo que é para fazer, eu entendo que não é para fazer. Entendeu a lógica? Ele está dizendo assim, estenda a mão. Se ele está dizendo que é para estender a mão, significa que não é para eu ficar com a mão abaixada. É para estender a mão. Mas se ele diz, o ministro, no caso, o sacerdote, ou o bispo, ou o diácono, a depender do que é que está sendo celebrado, estende a mão e diz, ele está falando dos ministros. Então, ele estende a mão e diz, não é para as pessoas estenderem. Então, eu entendo que esses gestos são próprios dos ministros que celebram e não da Assembleia. Porque, aí é o que eu digo sempre, porque tem que entender o que é que está fazendo. Esses gestos têm o sentido daquilo que é oferecido, ele que oferece. E esse gesto de fazer isso é o gesto da configuração a Cristo preso na cruz. Por isso que ele abre os braços assim. Apesar que às vezes o padre fica a mão assim. Mas esse gesto de fazer isso
é o símbolo de ele se configurando a Cristo na cruz, com os braços abertos. Ou seja, tem um significado o gesto. Você se configura a Cristo? Não, é só o padre que se configura a Cristo. O impersona a Cristo é do sacerdote ou dos ministros ordenados, na hora que celebra. Então, os gestos têm um propósito. Um que muita gente faz errado, sempre que eu falo sobre a missa, eu falo sobre isso, mas como a gente já está falando aqui, eu vou falar logo. É o da doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí o padre eleva, né, o corpo de Cristo e, se tiver diácono, eleva o cálice do sangue. E aí muita gente faz assim. Não é para fazer. Não. Nenhum momento é para você fazer isso. Não é para fazer. Muita gente faz. Vamos, olha aquilo que eu falei. Se você entende o porquê é feito, você vai saber como deve ser feito. O que é a doxologia? O que é essa oração? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa oração é o Cristo do sacrifício, a vítima, que se oferece pelo Espírito Santo ao Pai. Então, aquela oração é a oração do Pai, do Filho, pelo Espírito para o Pai. Então, é a oração de Jesus com Deus no Espírito Santo. Vítima, sacrifício e oferta, né? Que é Cristo ao Pai, que se oferece. Então, aquela frase é essa frase da oferta do Filho que se faz ao Pai no Espírito Santo. Por que você está se metendo nessa conversa? Você está querendo pegar Entendeu? alguma coisa aqui. Porque, veja bem, é por isso que eu digo, tem que entender o gesto. Às vezes a gente faz um gesto muito da emoção. Se você estende a mão, só tem duas opções. O estender a mão ou é um gesto de oferecer, ou é um gesto de receber. Você está oferecendo? Não, porque você não é Jesus. É Jesus que se oferece ao Pai. Por isso é o padre que fala. O diácono não fala, por exemplo. Eu não falo. Se você perceber na doxologia, eu estou calado. Quem fala é o sacerdote. Eu elevo o cálice, mas eu não falo a oração. Como servo do altar, eu elevo o cálice. Mas eu não falo a oração da doxologia. Mas eu estou elevando o quê? Não é minhas mãos. Eu estou elevando o cálice. É aquilo que é oferecido que eu estou elevando. Não é a mim. Não é nada de mim. Então, se eu estendo a mão, é porque eu estou oferecendo. Você não pode oferecer porque você não tem essa autoridade para oferecer nada. Então, não pode ser oferecendo. Segundo, não é para receber. Por quê? Porque não está sendo oferecendo para vocês. Está sendo oferecido ao Pai. Então, para que você está? É que vai receber o que? Nada. E quando Jesus oferece o corpo, esse é o meu corpo que será entregue por mim. Aí é Cristo que se oferece às pessoas, para nós. Aí você pode até fazer algum gesto. Pode até fazer algum gesto, porque Cristo se oferece. Esse pode até uma explicação. Por que eu falo assim? Por que eu digo isso? Porque assim, a gente tem que, pelo menos assim, nós os seres humanos, a gente tem que ter certos limites na nossa cabeça, para não ficar fazendo as coisas num sentimentalismo ou num gesto vazio, entendeu? Então, se a gente faz o gesto em uma hora, nessa hora que o padre faz isso, e alguém, pelo menos é a minha forma de pensar, e alguém que está do meu lado, que não sabe essa explicação que eu estou falando, ele vai achar o quê? Que toda vez que o padre levantar alguma coisa, eu faço isso. Então, eu prefiro não fazer hora nenhuma. Porque a igreja toda não tem conhecimento. A gente precisa ensinar o povo. Porque um faz, o outro vai repetindo e vai... Diga. Nós, enquanto plateia, a gente observa muito quem está atuando e servindo na igreja. Sim. Né? Meus filhos são coroinhas, então eu obedeço tudo que eles falam. Só levanta quando o padre levanta. Sim. Então tudo é obedecido. Só que quem está lá na frente são os ministros, são o pessoal da pastoral, da liturgia.
Eu já vi também alguns fazerem. Eles ajoelham no momento do perdão, que não é para ajoelhar. Eles fazem muitos movimentos que não são para ser feitos e nós, enquanto plateia, vamos repetir. Exato. Então, cabe, né, a paróquia ensinar aqueles que estão à frente que a gente vai copiar para que não seja feito. Mas ensina, o povo aqui não... Muitas vezes o povo aqui não vai para as formações. Eu mesmo já fiz uma formação por ministros que eu falei isso. Eu já fiz uma formação por ministros que eu falei isso. Aí entra ministros novos, aí você tem que... Falou duas coisas ali que até eu ia perguntar, dentro das duas que ela pontuou ali. A hora que levanta, normalmente eu me baseio no padre. Se está certo ou errado, na hora que ele levanta é a hora que eu levanto, principalmente antes do evangelho. Não na hora que já começa, né? Sim. E a outra é que ela falou do ajoelhar no perdão, na hora do perdão. Esse seria o momento inicial que você está falando? Nesse momento não se ajoelha? Rapaz, olha, eu tô esses tempos... Gente, eu já descobri que eu não tenho um ano e pouco para frequentar a missa. Tá falando um bocado de coisa. Eu tô recentemente tentando dedicar um tempo para essas questões assim mais específicas, né? Esses gestos mais específicos. Justamente porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Aí eu faço minha consulta com os universitários, né? Eu tenho algumas pessoas que eu pergunto, assim, que são liturgistas, que eu pergunto algumas coisas. Então, eu ainda não encontrei um documento que diga se é para ajoelhar na hora do perdão ou não é para ajoelhar. Pode ser que tenha. Eu ainda... Teve uma pessoa que me disse que tem. Mas eu perguntei a ela qual era, ela disse que não lembrava. Então tá vendo errado, professor. É isso. Por isso que essa pergunta eu não vou responder agora, porque eu não sei se é errado. E olha que eu já vi gente dizendo, não pode, não sei o quê. Eu disse, mas está onde? Que não pode, né? Que é ou que não é. Aí eu já vi gente dizendo, não é para ser ajoelhado. Eu disse, mas está onde? Dizendo que é ou que não é. Porque, inclusive, tem até a hora de ajoelhar. Esse eu estou pesquisando, peguei até a referência até para eu ler. Da hora que se ajoelha na consagração. Que horas que levanta? Eu estava com essa dúvida. Aí uma pessoa me deu uma referência lá que eu tenho que ver se eu paro essa semana para dar uma lida. Para eu ler. Mas aí eu já vi um outro comentário de uma outra pessoa dizendo que você não se senta. Aí eu disse, rapaz, aí já complicou. Mas veja, por isso que eu digo, eu não gosto de ter regras. Se a igreja não diz, eu não estabeleço regra, não sou eu que vou inventar. A igreja diz, é ok, diz isso, pronto. Se ela não diz, é o bom senso. Eu vou pelo bom senso. Não senta porque depois que a gente faz, depois da consagração, a gente só pode sentar ou não depois que o padre... Depois da comunhão. O princípio seria esse. Eu sei que a gente só poderia sentar depois da comunhão. Que a pessoa, inclusive, diz assim, não, se você vai comungar, você deveria esperar em pé. Tudo bem, mas se você estiver numa igreja como a nossa, que a fila da comunhão é imensa, você vai ficar em pé, esperando todo o tempo para depois de comungar? Assim, veja, pode ser que seja essa a regra, pode ser que seja, eu não sei. Mas assim... A regra, mesmo na igreja, todas as regras da igreja têm um propósito. A igreja não cria a regra do nada. Todos os gestos, tudo isso que eu estou falando dos gestos que o padre levanta a mão, tem um porquê, tem um significado do gesto. Não é simplesmente pode ou não pode, do nada. Tem que ter um significado, diga. Qual que é o momento exato que o pão vira corpo de Cristo? Porque levanta 4 vezes. Né? Quando ele diz isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ele levanta naquele momento. É Jesus. Ali houve a transubstanciação. Ele fala do corpo. Não, do sangue também. Quando ele eleva o pão, isto é o meu corpo. O vinho já virou Não. Quando ele elevar o cálice, isto é o meu sangue, aí houve a transubstanciação.
em alguns momentos até também do Evangelho, porque alguma coisa, alguma intervenção que você tem que estar, principalmente o pessoal do acolhimento, a gente já quer dividido em algumas vezes, e muitas das vezes fico na dúvida se eu posso ou não, ou teria que assistir outra missa para poder comungar. Rapaz, essa é uma questão delicada, mas eu acho que aí nesse caso vai depender muito da pessoa. Porque o que é que acontece? Não estou falando que é o seu caso, nem que é o caso de alguém daqui, da igreja. Estou falando conceitualmente, está falando de uma forma global no mundo, né? Às vezes acontece da pessoa vem para servir em alguma coisa dentro da igreja e ela mesmo não está no sentido de participar daquilo que está sendo celebrado. Fica conversando, fica do lado de fora, não sei o quê. Então, você percebe que às vezes a pessoa não está participando da celebração. É diferente de você estar ali na celebração, a pessoa do acolhimento, está na porta. Ela vai acolher as pessoas que estão entrando, né? O serviço maior vai ser ali as pessoas entrando. Mas às vezes chega alguém atrasado. Ela vai falar com a pessoa, vai dar orientação, mas a missa está acontecendo. Então ela está servindo, ela está prestando atenção na celebração, mas aconteceu alguma situação atípica que é própria do serviço que ela está prestando. Então, para mim, ela está participando da celebração. Existem alguns momentos que, tipo, depois que você vai fazer a coleta, você tem que pegar aquele todo o dinheiro recolhido e ir lá levar para passar Sim. voluntário. Nesse exato momento, após é justamente na hora da consagração. Aí não. Assim, aí está errado. Entendeu? Aí assim, muitas das vezes eu até evito de ir, às vezes, algumas vezes, por não ter ninguém, eu tenho que ir lá levar. Ó, eu não conseguia aí, claro, aí você pode conversar com o padre, que ele que é o responsável, né, da paróquia. Eu só sou um servidor, mas ao meu ver, nesse caso, você deve recolher, ainda que você até leve lá para a sala e deixe lá, porque se trata de dinheiro, né, para não ficar, né, exposto, de repente não ter assalto, essas coisas. Porque a questão do dinheiro não é só, porque não está dando, não, é porque se você deixa o dinheiro em algum lugar, você cria exposição e risco de alguém ir lá assaltar porque você está deixando lá. Não é nem às vezes a sua intenção, não. Isso a gente tem que ponderar, no caso de dinheiro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Se você deixa dinheiro aqui e todo mundo sabe que esse dinheiro está aqui, você cria a oportunidade de vir alguém e até criar um assalto, uma situação de risco. Então você pode recolher, levar para a sala, volta para participar da celebração. Nesse exato momento, se prestar atenção depois da coleta, é onde começa a consagração mesmo, a parte de consagração de corpo de Cristo. Aí às vezes eu me sinto um pouco incomodado porque eu não participei da missa ao total e eu tenho que ir. Aí você conversa com a pastoral, com as pessoas, para que haja uma unidade no pensamento, né? Para que todos concordem, de esperar ali pelo menos o momento da consagração. A gente vai recolher aqui, ou pode até todo mundo se recolher ali do lado do Santíssimo, onde ficam os ministros. Uma sugestão, aqui a gente dá para a gente fazer isso. Se recolhe ali na hora da consagração, onde ficam os ministros ali em frente à capela do Santíssimo. Terminada a consagração, vai lá, porque vocês fazem a coleta justamente na hora da oferta, da oferta do pão e do vinho. Então, você recolheu ali, vai ter imediatamente em seguida a oração eucarística. Pode recolher ali 2 minutinhos, não vai ser uma grande exposição assim, até porque vocês estão num lugar mais reservado. Fica ali 2 minutinhos, depois vai. Também não está transportando milhões ali dentro. Não. Foi esse motivo minha pergunta, porque... Eu acho que vale a pena uma conversa com a pastoral. Uma coisa como o senhor falou, de a pessoa estar lá fora conversando. Sim. Mas nesse caso específico... Para mim mesmo, por exemplo, como diácono, para mim tem uma coisa que é muito, assim, desfavorável. Não vou dizer que é ruim, mas é desfavorável. Por exemplo, quando eu vou comungar, quando eu comungo, eu não consigo fazer meu tempo de adoração na comunhão. Porque eu tenho que descer para dar a Eucaristia. Entendeu?
Então, para mim, isso é ruim. Eu até estava comentando isso essa semana que passou com outro diácono. Eu disse, rapaz, isso para a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não tornar a comunhão algo assim, sem importância. Né? E aí termina a comunhão, aí entra aviso, não sei o quê. Então, nós não temos tempo, para aqueles que servem ao altar, de fazer uma adoração ao Senhor na hora da consagração. Então seria necessário a gente assistir uma outra missa, fora daquela do que a gente está servindo? Olha, se você pode, ótimo, mas é difícil, né? Principalmente se você tem filho, se tem mulher, se não sei o que, é difícil você participar de 2 celebrações no mesmo dia. Então, eu acho que tendo essa consciência de que você planeja exatamente os gestos para que não destoem, né, e tenha o máximo de concentração. Mas, por exemplo, às vezes na missa acontece alguma situação no altar ali que eu preciso atender, que eu preciso resolver, preciso falar com alguém. Acontece. Está me desconcentrando? Tá. Está me tirando ali do foco. Às vezes até da homilia que está acontecendo. Mas é minha função também servir o altar naquilo que ele precisa naquele momento, entendeu? Diga. Que é sobre se ajoelhar, né, na hora da parte inicial. Eu vi uma explicação de catequista, que ele falou que depende da intenção da pessoa. Porque, ou se a pessoa está fazendo aquilo por chamar a atenção, porque querendo ou não pode chamar um pouco de atenção, ou a pessoa está fazendo porque realmente está arrependida ou algo do tipo. É isso, eu não, aí eu acho, é achismo. Eu não acho que seja, porque a gente também tem que entender isso, por exemplo. Mesmo que a igreja não diga que é para se ajoelhar, é ruim que se ajoelhe, porque você tem que ponderar isso, né? É ruim que ele se ajoelhe. Por exemplo, provocar um pouquinho também. Quando você comunga, quando você volta para fazer a sua oração, você faz a sua oração ajoelhado ou sentado? Mas qual é o certo? Não sei, não está escrito. Entendeu? Eu quando não era diácono, ou se eu for para a missa que não for servir, eu quando volto fico de joelho. É o meu costume, é o que eu acho melhor, certo? Então assim, os gestos eles devem estar carregados de sentido. Quando eu falei isso de levantar a mão na doxologia, eu sei que vocês faziam isso com todo o amor, Senhor, adoração, tudo lindo. A intenção tá ótima. O entendimento do gesto é que está errado. Entendeu? A intenção é reta, mas o entendimento do gesto é que estava errado. Ou seja, quando você entende o que é que está acontecendo, aí você entende, não é para eu fazer isso porque tem um motivo. Não é porque eu estou mal intencionado. Entendeu o que eu quero dizer? Então, aquilo que não está dito, nem sempre está subentendido, né? Você tem que avaliar caso a caso. Então, eu não sei, eu não posso dizer sim ou não, porque eu não sei. Porque, por exemplo, querendo ou não, a missa, ela é uma forma, tipo assim, vindo de tradições. Não, porque assim, eu já ouvi uma pessoa dizendo que não é para se ajoelhar na hora do ato penitencial. Mas aí eu voltei à pergunta, aonde está dito? Porque se não está dito, eu não posso dizer que é ou que não é. Eu tenho que saber se está dito. Eu achei um site de referência de conferências dos Estados Unidos sobre a parte católica de bispos, enfim. E ele tem um trecho que ele fala que a gente deve ficar em pé, né? Ele fala onde fica em pé ou onde senta. Não sei, depois eu te mostro para você saber a procedência dele. Ele fala que os fiéis devem ficar em pé, né, desde o início do canto de entrada. Sim. Ou enquanto as sacerdotes se aproximam do altar, até o final da coleta. Da oração da coleta, isso. Então a penitência está nesse meio. Então ele estaria em pé. Né? Aqui fala. E a da parte da comunhão que você falou, ele cita aqui que depois que você faz, você volta, pode ajoelhar se você sentasse. Ele cita os dois. Ele fala os dois termos. Mas é isso, tem que ter a referência. O documento é referente. Diga. E aqui, como tem a transmissão online, você não deve ser certificado, considerado no serviço? Não. Missa é presencial. Você vê se é válido assistir pela internet, você
Considerar a missa válida se você assistir pela internet, é isso que você está perguntando? Você assiste, mas não participa, Não. né? Missa válida é missa presencial. Não existe validade em sacramento online. A mesma coisa com confissão. Você sabia que não pode fazer confissão por telefone? Não pode. Todos os sacramentos, eles só são válidos na presença. Aqui é das instruções gerais da missa romana. Missa romana. Então, porque é a introdução geral ao missal romano. E aqui ele está no capítulo 2, e aí ele fala aqui no 46. Cadê? 41, 46. Isso é a introdução ao missal romano. É. E aí ele fala justamente isso. Pelo menos aqui ele cita, deixa bem mais claro. Diga. Se eu participar de mais de uma missa, posso comungar mais uma vez? Se eu Pode. participar de 5 missas, Em 2. só 2 só? Pode comungar 2 vezes. No mesmo dia. Em um dia você pode sair. Você pode comungar 2 vezes. Oi. O padre pode se levar. Não, padre é outra realidade. Padre é outra realidade. Tem padre que celebra 5 missas num dia. Se eu entrar pela igreja, pela lateral, e já sentar no banco da lateral, eu preciso... Não. Você pode entrar, se tem porta lateral, você pode entrar pela lateral. Não tem problema não. A única questão é se você passa pela frente do altar, independente da distância que você está do altar, você faz a vênia. Se for altar sem o sacrário. Sabe a diferença? O sacrário é onde fica o Santíssimo. Porque a nossa igreja aqui não tem um sacrário no centro, no altar. Tem igrejas que tem um sacrário no altar, na frente, no centro, onde fica o corpo de Cristo guardado. Se tem sacrário, o sacrário fica com a luzinha vermelha acesa, né, que aqui fica na capela lateral. Se tem sacrário, você faz a genuflexão. Como é a genuflexão? Joelho no chão, um só, e levanta. Só isso. E venha a inclinação do corpo. Venha profunda e venha só com a cabeça. Se tem um sacrário, mas qualquer... Não, agora o detalhe. Se você passa pela frente do sacrário, genuflexão. Se você vai na capela do Santíssimo, genuflexão. A não ser que se você for já se ajoelhar, não precisa fazer a genuflexão antes de se ajoelhar, né? Se você for já se ajoelhar. Mas se você passa pela frente do sacrário, genuflexão. Se você for sentar, por exemplo, na cadeirinha, você primeiro faz a genuflexão, depois você senta. Quantas vezes? Todas as vezes que você passar. Se você vai, você faz. Se você volta, você faz. Você faz, você faz. Durante a missa, todas as vezes que é preferido no nome de Jesus, a gente também tem que fazer a vênia. Não entendi. Todas as vezes que você está no nome de Jesus, a gente também precisa fazer a vênia. O Jesus Cristo. Não é só Jesus e nem Cristo. Sempre que fala Jesus Cristo, você faz a vênia breve, né? Vênia só com a cabeça. E o nome de Maria. Virgem Maria também, não é só Maria não. Tem que ser Virgem Maria. Ou Jesus Cristo, o nome completo. A vênia. O nome de Maria cita na oração eucarística, né? Uma vez. Então, se falar só Jesus, eu não preciso. Não. Jesus Cristo. Porque eu também, eu sempre faço. Pelo menos o que eu vi é isso. Jesus tem que falar Jesus Cristo, aí faz a vênia. Diga. Curiosidade. Eu sempre via, toda vez que o católico passava pela igreja, fazer o sinal da cruz. Sim. É obrigatório ou é... Não, é um costume. Eu faço, sempre. Eu faço sempre. Aberta, fechada. Porque Jesus, principalmente se é a igreja mesmo, né? Você tem a presença de Jesus no sacrário. Aí eu sempre faço o sinal da cruz. Na entrada e na saída. Toda vez que você passar pela frente do altar,
você faz a vênia. E se eu sair no altar? Aí, a princípio, você não seria obrigado, né, a fazer a vênia. Eu, Leandro, eu faço o sinal da cruz sempre que entro, sempre que saio. Não faço a vênia no ato de entrar e sair. Eu só faço a vênia se eu passar pelo altar, pela frente do altar. Sempre tem que ter hóstia consagrada no sacrário ou vai alguma possibilidade de não ter? Muito difícil. Só na Sexta-feira Santa que não tem. Até o domingo da ressurreição. Mas se a luzinha vermelha está acesa, tem a Eucaristia. Se tiver o sacrário, aqueles que vão fazer a leitura também tem que olhar quando vai entrar, não. Eu acho que eu só me lembro da referência. É isso, mas aqui faz sempre vênia. Não faz genuflexão. Porque no Santíssimo não está no altar. E isso é o costume, né? O hábito é o cachimbo que entorta a boca, né? Deixa a boca torta. O hábito, a gente tem a igreja lá de Piripiri, que é de onde eu venho, lá tem um sacrário no altar. Aí eu já fui celebrar lá algumas vezes, servi lá, e aí eu esqueço que tem que fazer a genuflexão na hora que você entra, né? Quando faz a procissão de entrada, você não faz só a genuflexão, você não faz a vênia, você faz a genuflexão. Aí umas 2 vezes eu fui fazer assim a vênia e aqui é diferente. Aqui é isso, porque o costume de você sempre fazer de um jeito, às vezes você chega em outro lugar, é diferente, né? Até o jeito de colocar os âmbulas, se purifica, se não purifica. Aí eu sempre gosto de perguntar antes, mas às vezes eu esqueço de perguntar. Aí chegar na hora, aí a pessoa fica esperando. E assim, é uma coisa interessante, né? Se a pessoa que está lá não é do costume do lugar, é você que tem que orientar, né? Mas as pessoas assim esperam que você faça, aí assim, fazer o quê? Aí eu pergunto, vem cá, purifica aqui na mesa, no altar, ou vocês levam para purificar? Aí assim, como assim? Como assim o quê, meu filho? A âmbula, você vai levar a âmbula para purificar lá ou a gente purifica aqui no altar? Aí eu fui uma vez numa igreja que o menino chegou e disse, não, purifica no altar. Aí eu disse, beleza, aí comecei a purificar a âmbula, porque demora, né, para você purificar as âmbulas todas que usa. Aí depois, não, a gente purifica isso, mas eu perguntei se purificava no altar. Você me disse que sim. Porque pode purificar no altar, né? Mas, enfim. Oi. Em alguns salmos aparece a cruz ao lado. Ele representa o que? O sinal da vida, no salmo ali. Pelo menos no saltério, no Liturgia das Horas, que tem a cruzinha, por vezes ele marca para quando ele vai ser cantado. Final de estrofe, início de estrofe. Geralmente são vários xizinhos, você está falando? Não, não salmo e alguns tem. Dessa do meio mesmo tinha o sinalzinho da cruz. Eu não entendi no finalzinho. Não sei, confesso que eu não sei. Boa pergunta. Porque no livro da Liturgia das Horas tem várias cruzes. São várias cruzes ou várias cruzes? Plural. Então tem para marcação, mas quando você vai cantar, aí tem as marcaçõezinhas assim do lado. O horário tá chegando, hein? Mais 2 perguntas aí. Quando a gente está na missa, uma Bíblia muito grande. Para o casamento uma coisa menor. Não entendi. Quando a gente, a Bíblia, quando faz Sim. O livro das leituras. E no casamento que a gente se casou aqui, Foi um livro menor. Não, ali, na verdade, é o seguinte. Aquele livro onde faz as leituras não é uma Bíblia. Ali a gente chama de lecionário. Ali, se você pegar ele,
ele está marcado os dias, vamos supor, terceiro domingo da Páscoa. Aí está lá as leituras do domingo, do terceiro domingo da Páscoa. Do ano A, do ano B e do ano C. É tudo organizado. Aí vai ter lá segunda da terceira semana da Páscoa. Terça-feira da terceira semana da Páscoa. Quarta-feira da terceira semana. Aí vai vir quarta semana. Tempo comum. Aí está todas as leituras lá de cada dia que vai ser feita a leitura. Então, ali não é uma Bíblia. Por que não é uma Bíblia? Porque não está todos os livros da Bíblia separados, assim, os 4 evangelhos, as Atos dos Apóstolos. Ali tem as leituras que vão ser lidas na missa. Por isso está tudo em sequenciazinha, uma depois da outra. Porque assim, primeiro faz uma leitura do Antigo Testamento, depois o Salmo, o Novo Testamento e o Evangelho, geralmente, né? Se você ver, a pessoa não fica voltando para o início e para o fim. Ele só faz virar uma folha, porque ali já está separado as leituras de cada dia. E aí o que é que acontece? No casamento, você tem um livrinho com as leituras próprias que são escolhidas para casamento. Para o rito do casamento, que geralmente são leituras associadas ao casamento. E essas leituras aí são menos. Anualmente, né? Oi? Ainda na sequência. As leituras da missa, elas são repetidas a cada 3 anos. Você tem o ano A, aí tem as leituras todas do ano B, ano C. Termina o ano C, volta para o ano A. Ano A, ano B, ano C. Ano B. Oi? Agora a gente está no ano A. Eu acho engraçado porque o pessoal do clube de música agora só tá botando o nome do ano B. Aí a gente fala, mas só que não é A, a gente está no ano A, não é isso? Porque tem várias músicas que pegam. Se não tiver doido, é ano A. E aquele folhetim pro jornal? Não faz mais não? Não, porque gasta muito. As paróquias suprimiram e foi ótimo, porque era um gasto muito grande para só usar um dia, né? Esse aplicativo que eu coloquei no grupo tem toda a leitura, ainda tem a oração da oração que a gente invoca o Espírito Santo, tem mais outras várias orações. Se você olhar lá, tem tudo da missa lá. Tem. Já foi criado justamente por isso, para não ter que ter os livrinhos. Se você olhar lá, vai ter tudo pelo aplicativo. Vamos rezar? Vou fazer hoje para dar aliviada para vocês. Obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos reunidos na sua presença. Que o seu Espírito de amor e de bondade nos conduza e nos guie, livre-nos de todos os males. Ajude nas nossas necessidades, dificuldades. Conceda todas as graças necessárias para bem viver, para que assim possamos ser fiéis e obedientes à vossa palavra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Pela intercessão da sempre Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vai, vou fazer agora. Tem 7 minutos ainda aqui. Você faz um favor para mim? Você faz essa chamada para mim aqui rapidinho para eu ir ali rápido.